Bom, irmãos, como vocês já sabem, nessa revista trataremos do tema "E o Verbo se fez carne", baseado no livro de João, no Evangelho segundo João, que é diferente dos outros três evangelhos que são considerados evangelhos sinóticos, mas não vem ao caso falar sobre isso. João tem uma perspectiva diferente ao escrever o Evangelho. Ele vai tratar da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, diferente dos outros evangelhos que acabam tratando mais de curas, milagres, da genealogia, falando de outras coisas. O Evangelho de João não, já começa dizendo que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João é considerado o discípulo amado. Esse mesmo João, ele escreveu as 3 epístolas, para quem não sabe, 1º, 2º e 3º João, e também ele é autor do livro do Apocalipse, quando ele estava preso, lá na ilha de Patmos. Então ele é autor de 5 livros do Novo Testamento. Esse João é um dos filhos de Zebedeu, para quem não sabe. Então é em cima deste autor que nós vamos falar nesta lição. Vale lembrar que este mesmo João, ele foi lançado numa caldeira de óleo fervendo, aonde saiu intacto. Foi o único dos apóstolos a ter morte natural. Então, João era um homem especial, era um homem verdadeiramente chamado por Cristo para viver um evangelho diferente dos demais. Tanto que ele é o autor do Apocalipse, que nos dá uma revelação tremenda, principalmente no capítulo 12, quando fala da mulher e o dragão, traçando ali praticamente uma mini história da Bíblia Sagrada, desde a perseguição do Antigo Testamento do dragão em relação à mulher, impedindo que o filho vá nascer, até o Apocalipse, até o final, num único capítulo. Então João, ele tinha uma visão sobrenatural das coisas. Ele tinha um conhecimento muito amplo de Deus, porque ele estava com o próprio Deus, ele viu o Senhor Jesus na ilha de Patmos, esteve com ele. Então vamos à lição de número 1, 6 de abril de 2025. O Verbo que se tornou em carne, é o título da lição. Nosso texto áudio se encontra em João capítulo 1, versículo 14, que diz: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A nossa verdade prática está escrito: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Já para ressaltar, você imagina um Deus que é infinito, que tem todo o poder, limitar-se a um corpo físico para salvar-nos, porque foi isso que ele fez. Por isso que não podemos nunca declarar Deus como se fossem 3 deuses, como é considerado a Trindade, Eu coloco Trindade entre aspas porque tem algumas divergências nessa parte, porque a gente tem a aparição do anjo do Senhor no Antigo Testamento, Então, mas eu não quero entrar nesse assunto aqui. Mas vamos imaginar um Deus infinito que se dispõe a colocar-se num corpo físico mortal, através de uma virgem de 15 anos de idade, Maria. Então ele vai ali se encarnar através daquela mulher. E como os irmãos sabem, lá, e eu já declarei aqui, em Mateus capítulo 1, você vê a genealogia de Maria,
não de José. A de José está em Lucas. Você pode ver que as genealogias são totalmente diferentes. Tanto que a completude ali das 42 gerações não se dá na tradução, né? Está faltando ali um nome. Na verdade não está faltando, é porque José é que é o nome do pai de Maria. Então, Maria foi casada com José e teve um pai também chamado José. Então naquela parte está escrito assim, no capítulo 1, versículo 16 de Mateus, está escrito assim, José, marido de Maria, na verdade é José, pai de Maria. É porque ave é uma declaração no hebraico que se refere tanto a pai como a marido, como ao seu companheiro. Então temos ali infelizmente um erro de tradução que nos leva a interpretar que aquela genealogia é de José e na verdade é de Maria, né? A de José está em Lucas. E voltando aqui a essa parte, imaginemos um Deus ilimitado se limitando a um corpo físico, 100% Deus, mas agora também 100% homem, passível de morte, passível das mesmas paixões, dos mesmos desejos que nós. Ele fez isso porque não havia como ser de outra maneira. Agora os sacrifícios de animais acabaram, porque tivemos um sacrifício real. O próprio Deus entregou a vida por nós, para não precisarmos mais sacrificarmos animais, para não precisarmos colocar galinhas nas encruzilhadas, né, como costumam fazer hoje, para não precisarmos fazer nada disso, porque o sacrifício real já aconteceu, que foi Jesus Cristo ser morto na cruz do Calvário. E um detalhe, entre dois salteadores, aquele que era santo, imaculado, estava lá entre dois que haviam cometido crimes. E é por isso que temos que servir e adorar a esse Deus cada vez mais. O propósito do livro de João não é apenas declarar Jesus como Filho de Deus, mas também revelar Ele como sendo o próprio Deus. Aí, como você vê nesse subtópico 2 da parte 1, o propósito do Evangelho, eu não vou ficar aqui falando sobre data, isso daí vocês mesmos conseguem, né? Autoria e data, isso tudo aí já está escrito. A natureza de Jesus também, no subtópico 3, apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio de morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade são afirmadas. Então, João também afirma a humanidade e a divindade de Jesus, elas são afirmadas. É aquilo que eu falei, é o Deus que se fez carne, é o Deus homem que tem a sua natureza tanto divina quanto terrena, porque ele nasceu de uma mulher, apesar de não ter havido uma relação sexual de Maria com José para o nascimento de Jesus, ele nasceu de uma mulher, ele não foi simplesmente formado como Adão. E na parte 2 aqui, temos Jesus como o Verbo de Deus. E o subtópico 1 diz, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu Evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio o Verbo já existia com Deus e estava com Deus e é
Deus, João capítulo 1, versículo 1. Então, no princípio, quando Deus criou tudo, já existia um antes disso. Como eu falei, Deus é infinito. Então, ele criou o finito. Deus, ele vive num tempo chamado Kairos, que é a linha do infinito. Para quem conhece a matemática, a reta, ela não tem início e não tem fim. Não tem início e não tem fim. Deus, ele compreende na matemática dentro desta reta. Por quê? Ele não tem início e não tem fim. Essa reta se chama Kairos. Então, ele criou o Cronos, que é o nosso tempo, que é um segmento de reta dentro de uma reta. O segmento de reta, ele sim possui um início e possui um fim. Ou seja, o universo, a humanidade, o universo, a Terra, os planetas, eles tiveram um início, tiveram uma parte introdutória, porque foi ali o início do Cronos. Mas, segundo o Apocalipse, segundo os profetas, vai haver um fim. Então, esse fim é a finalização do Cronos. Esse intervalo de tempo do segmento de reta vai fazer com que ou prossigamos para a continuidade da reta, que seria o Kairos, o tempo de Deus, a estarmos com ele, ou se criará a partir se criará também uma semi-reta. O que é uma semi-reta? É algo que possui um início, mas também não possui um fim. O segmento de reta, ele tem o início e tem o fim. A semi-reta não. A semi-reta, ela tem um início, mas ela não tem um fim. Isso é o inferno, é o lago de fogo. Então, ao terminar o Cronos, ou partiremos para o Kairos, continuaremos no Kairos, ou partiremos para o segmento de reta que leva em direção ao lago de fogo, que foi feito para o diabo e os demônios. E conforme Apocalipse 12, está preparado para eles. 1/3 desses anjos que caiu com ele, que foram expulsos por Miguel e seus anjos, né? Como afirma em Apocalipse 12, eles foram expulsos do céu na ascensão de Cristo. Eles prosseguirão para esse segmento de reta, que é o inferno, mas não foi preparado para nenhum de nós. Só que a Bíblia diz que todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida irá para esse lugar. E foi bom entrar nesse assunto de inscrito no livro da vida. Por quê? Porque muitas pessoas oram quando alguém aceita Jesus e diz: Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. Será que é certo falarmos isso? Porque se pararmos para pensar, como que Deus pode ficar escrevendo e apagando o nome de alguém que ele já sabe se vai ou não para o inferno? Vamos lembrar das palavras de Moisés, que ele diz assim: Senhor, risca-me, peço-te, do teu livro, para poder salvar aquele povo que tinha pecado. Risca-me, peço-te, do teu livro. Ou seja, todos nós já estamos inscritos no livro da vida. O que acontece é quando alguém aceita Jesus, se desvia, aceita Jesus novamente, se desvia, ou seja, volta para Deus, se afasta, volta para Deus, se afasta. Deus não fica apagando e escrevendo, apagando e escrevendo, apagando e escrevendo. O nome permanece lá, está inscrito, é uma inscrição. Quando você faz uma inscrição para um concurso, você está lá inscrito, só que você vai ser eliminado de acordo com as suas ações. Então, o seu futuro vai ser determinado através das suas ações. Então, o seu nome vai ser, ou vai permanecer no livro, ou vai ser riscado, conforme Moisés já anunciou. Entende? Então, nosso nome não é escrito e apagado o tempo todo. Nosso nome está lá. Todo mundo que está vivo está com o nome inscrito no livro da vida. O nome vai ser riscado quando o juízo for decretado. Quero terminar aqui falando nesse tópico 3 da encarnação do Verbo. A manifestação do Verbo é a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra.
A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Muitas pessoas hoje têm medo do escuro, não é verdade? Mas a luz, quando ela está no escuro, ela resplandece. A Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas. Então, muitas pessoas têm até um preconceito, como, por exemplo, diminuir a luz quando vai se cantar um louvor, né? Colocar um fundo escuro nos instrumentos musicais lá, com a luz de fundo. Irmãos, aonde que está o pecado nisso? A luz, ela resplandece nas trevas. E através, às vezes, do escuro, nós podemos observar melhor a luz. Está entendendo? Vá para um lugar fechado, ou melhor, aberto, à noite, uma floresta, um monte, numa noite de lua cheia, por exemplo. Você vê o brilho da lua, das estrelas, né? A criação de Deus. Porque antigamente, irmãos, não existia luz, não. A luz elétrica, ela não tem muito tempo de existência. Essa luz que temos hoje, antigamente era iluminada por lamparinas. Hoje nós temos a eletricidade. Eu estou aqui num lugar iluminado por uma lâmpada, né, que é conduzida por eletricidade. Então, a humanidade, ela passou por milênios sem a presença da luz elétrica. Como que os cristãos antes adoravam a Deus? Então, esse negócio é balela. Vamos entender que a luz, ela resplandece nas trevas. Então, às vezes, muitas das vezes, um lugar com a luz mais reduzida até fazem as pessoas se voltarem mais para Deus. Por quê? Porque ninguém vai ficar observando se ela está chorando, se ela está pulando, se ela está se alegrando na presença do Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas vão para a igreja para ficar olhando o que as outras estão fazendo, ao invés de se ligar com o Senhor e adorar a Ele. Então, a luz, ela resplandece nas trevas. E no segundo subtópico aqui desse último tópico, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, em João também diz isso. Israel rejeitou, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E hoje, se temos a oportunidade de nos tornar filhos de Deus, foi porque houve uma rejeição. Israel rejeitou o seu Messias. Israel ainda vai reconhecê-lo. Ainda não reconhece por completo. Alguns já reconheceram, mas ainda não reconhecem. Eles acreditarão que o Messias será o anticristo. Mas o Messias já veio e foi Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós que cremos somos bem-aventurados por isso e também nos tornamos filhos de Deus. Subtópico 3, para terminar. A manifestação e habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que se passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão e habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina do mundo. Ou seja, o véu se rasgou de alto a baixo. Não precisamos mais de sacrifícios. Não precisamos mais de sumo sacerdote para oferecer sacrifícios de nós. Agora o acesso nosso é direto ao Pai. Agora nós temos liberdade total para
estar com o Senhor. Não precisamos mais de um intermediário. O nosso intermediário é Cristo. Aquele que vai falar entre nós e Deus é Cristo, Jesus de Nazaré, que deu a sua vida por nós, que através da sua ascensão Satanás foi expulso do céu. Aquele que nos acusava dia e noite, como diz o texto lá em Jó, aquele que nos acusava dia e noite, agora está aqui na terra para atormentar os moradores e tentar nos expulsar também de lá, porque ele já foi expulso. E nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância, o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus Cristo, somos denominados e feitos filhos de Deus. Então, eu e você somos filhos de Deus, ou seja, somos príncipes, porque somos filhos do Rei. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que no próximo domingo agora todos estejam na Escola Bíblica Dominical para aprender mais da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um. Amém.